Pois é, Soraya, nós estamos aqui com uma pergunta que todo mundo se faz. Onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos? E o Jeová Mendes, escritor, pesquisador, está aqui com a gente para responder em um livro, né? Esse livro faz tempo que você pesquisa, que foi uma pesquisa muito árdua para chegar a essa questão. Exatamente, Mônica. Na realidade, essa pesquisa vem se arrastando há 50 anos, né? Eu comecei em 69, quando eu fui para o seminário jesuíta de Baturité, e eu tinha acesso à biblioteca, começou a me despertar a curiosidade em saber onde estava Jesus nesse período que vai de 13 aos 30 anos. Porque até 12 anos, a citação de que ele estivera no templo de Jerusalém com os doutores, daí ele volta para Galiléia e desaparece. Então foi a partir daí, Mônica, que eu comecei a levantar dados ao longo desses anos, livros e mais livros, né? E finalmente eu consegui documentos do segundo século da era cristã, os manuscritos de Arundel, o Evangelho da infância de Jesus em árabe, o Evangelho da infância de Jesus na língua armênia, o relato das parteiras de Belém. Então, juntando todo esse calhamaço de informações, cheguei à conclusão de que onde ele estava realmente, ele não saíra da Galiléia. Jesus, depois que José morreu no ano 15 depois de Cristo, Mônica, ficou com a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe, e ficou também cuidando da carpintaria. Naquele tempo, no Oriente Médio, o carpinteiro era chamado tecton, era a pessoa que trabalhava com madeiras, né? Então Jesus era um exímio tecton, aprenderam com seu pai José a função de carpintaria e nesses anos de 13 até 30 anos ele exerceu essa função de carpinteiro. Então, como ele não estava com nada referente à religiosidade, né, à espiritualidade, não foi registrado na Bíblia, ou tem alguma coisa na Bíblia, né? Não, na Bíblia não consta nada, até porque toda aquela efervescência religiosa acontecia em Jerusalém, né, com os sacerdotes, com os fariseus, saduceus e outras autoridades. Como ele é um rapazinho pobre, vivia na região de muita miséria que era a Galiléia, principalmente Nazaré, então Jesus vivia lá, uma pessoa muito pobre, uma pessoa filha de um carpinteiro, um rapaz sem muita expressão, então naquela época não tinha como escrever nada sobre Jesus. Esses escritos que falam de Jesus dos 13 aos 30 anos, Mônica, esses escritos já são escritos do segundo século da era cristã. Porque, na realidade, os evangelhos mesmo, como nós os conhecemos hoje, eles só vieram a se juntar na Bíblia em 325 depois de Cristo. Então, antes dos 4 evangelhos circularem nas comunidades, existiam as cartas de Paulo, que eram mais antigas do que os 4 evangelhos. Então, esse período aí de 13 aos 30 anos, só foi relatado esse período aí, já no segundo século depois de Cristo, que é os chamados documentos apócrifos, ou seja, os documentos escondidos. Agora, se ele já com 12 anos pregava para os sábios, né, os sacerdotes, os médicos, né, nesse período de 13 a 30, ele teve alguma orientação, alguma educação? Existe isso? Por exemplo, nesse livro, Onde Estava Jesus dos 13 aos 30 anos, eu narro um período, por exemplo, que nesse período ele esteve na sinagoga lá em Nazaré, uma pequena sinagoga onde os judeus se reuniam, e tinha uma pequena escola, onde ele passou por Zaqueu e Levi, 2 professores. Então, no mundo das letras, ele teve uma formação praticamente insignificante, Mônica. Ele não teve estudo, Jesus não estudou praticamente nada. Apenas passou por essa escolinha que pertencia à sinagoga de Nazaré. A sabedoria dele, então, era uma coisa divina. Divina, já viera de Deus com aquela sabedoria, com aquela sapiência, com aquela loquacidade, né, com todo aquele cabedal intelectual, veio diretamente do Pai. Era praticamente autodidata. Exato, era um autodidata, um homem de autodidata. Então, agora, depois do segundo século, foi que os homens começaram então a escrever a respeito dessa fase, né, dessa fase do Cristo, a fase oculta de Jesus. É tanto que os documentos referentes a esse período de 13 aos 30 anos, você vai encontrar em aramaico, você vai encontrar no hebraico antigo, na língua siríaca, você vai encontrar também no árabe, né, nessas línguas muito antigas, e até no sânscrito. Então, depois dos 30 anos é que ele começou a fazer as pregações e os milagres. Exatamente, Mônica. Depois dos 30 anos que ele começou a sua atividade ministerial, né? Ele batizou-se com o seu primo João Batista, juntou os 12 apóstolos, que significa enviados, né? E ali começou então a pregação. Aí saiu da Galiléia, desceu para o Vale do Jericó, e ali batizou-se então pelo seu primo João Batista. E aí começou a sua vida pública, começou a sua vida ministerial, pregando
ele e os seus 12 apóstolos, né? Então Jesus, por exemplo, eu levantei muitos dados de historiadores dizendo que Jesus esteve na Índia. Tudo mentira, porque naquela época nem rota de acessos, você estando no Oriente Médio, você não tinha como chegar ao Extremo Oriente, que era uma distância de 8, 9 mil quilômetros. Você estando, por exemplo, em Jerusalém, se você for para o Irã, são 1.600 quilômetros. Naquela época não tinha estrada, não tinha nada, nem sequer veredas, né? As primeiras rotas, Mônica, que foram entre o Oriente Médio e o Extremo Oriente, foram criadas já em 950 depois de Cristo, criadas pelos turcos, a chamada Rota da Seda. Como foi a emoção de pegar os apócrifos e descobrir o verdadeiro paradeiro, vamos dizer assim, a verdadeira vida de Jesus nesse período? É muito emocionante a gente ter acesso a essas informações, que pouquíssimas pessoas têm acesso a essas informações, né? Eu sou uma delas que teve acesso à informação. Agora, em 2033, a Igreja Católica vai começar a abrir algum desses arquivos, porque depois do Concílio de Nicéia, Mônica, ficaram 248 livros fora da Bíblia. Esses livros são guardados no Vaticano às 7 chaves. Existe um acordo entre o Estado de Israel, entre Israel e o Estado do Vaticano, para que esses documentos possam ser colocados à disposição do público a partir de 2033, quando a humanidade está mais madura. Mas, por enquanto, só os historiadores, os intelectuais, têm acesso a algum desses escritos, né? Então, eu estou no hall desses que tiveram acesso a esses escritos. Então, é muito emocionante porque a gente viaja um pouco à frente do tempo, né? Ah, que bacana. E como é que você relatou esse período de vida de Jesus no livro? Foi por capítulos, foi pela idade, foi desenvolvendo assim na ordem cronológica mesmo? Eu segui, por exemplo, todos os partos de Jesus, quando ele saiu de Belém, quando ele nasceu, e o rei Herodes mandou matar as crianças, e o anjo do Senhor avisou José que ele teria que fugir com Maria, o menino, para o Egito. Daí para frente, Mônica, então, aí eu sigo a vida de Jesus. Eu sigo, por exemplo, ele sai para o Egito pequeno. No caminho, na ida, houve muitos milagres, eu narro todos os milagres, praticamente os mais significantes. José ficou lá 2 anos e pouco, depois o anjo do Senhor apareceu a José dizendo-lhe que o perseguidor Herodes estava morto, então ele podia voltar. No regresso também houve muitos milagres também, que eu narro esses milagres, e aí ele veio para Nazaré. E eu falo também de muitos milagres que ele fez, por exemplo, quando José, certa feita, por diversas ocasiões, José estava fazendo um móvel e de repente ia medir, as medidas estavam erradas, José ficava preocupado, ficava meio estressado. Jesus, meu pai, vamos orar. Então os dois oravam juntos, agora meça de novo, media, dava tudo certo. Então esses episódios assim que estão contidos exatamente nos pergaminhos lá de Israel, entendeu? E ele tinha uma ligação muito forte com o pai. Com o pai, pois é pai, né? É chamado pai putativo, né? Porque José era pai de 6 filhos, né, que estavam nos documentos apócrifos. José, quando foi viver com Maria, já era um homem de 70 e tantos anos. Maria era uma menina de 14 anos. Então, ele tinha 6 filhos, a primeira mulher, que se chamava Débora, os chamados irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, na realidade era o filho de José do primeiro casamento com Débora, que era Iôsatos, Judas, era Simeão, Tiago e 2 mulheres, Lísia e Lídia, que muitas vezes os irmãos evangélicos chamam, não era filho de Maria, não era filho de Maria, era filho de Débora. Maria só teve Jesus. O livro tem belas ilustrações para ajudar também nessa leitura, nesse conhecimento. Exatamente, Mônica. Um rapaz que pinta para mim, Eduardo Azevedo, é um grande talento esse rapaz. Geralmente todos os meus livros agora eu mando fazer as gravuras, porque nós não podemos botar fotografia, porque fotografia tem direito autoral, dá problema. Eu dou todo o roteiro dessas imagens, como ele deve fazer, eu traço todos os perfis, né? Então ele faz exatamente como eu recomendo, né? Ele pinta as imagens e as faz do jeito que eu peço, né? Beleza. Já vai agora o lançamento do livro. Já aconteceu? Vai acontecer ainda? E como adquirir o livro? Bom, o livro está disponível na Casa da Bíblia, na Galeria Pedro Jorge, no centro de Fortaleza, ali entre a Rua General Sampaio e a Senador Pompeu. Mas eu vendo também no Cantinho do Diabetes, na Via 13 de Maio 1173, mas o principal ponto mesmo é a Casa da Bíblia, né? O livro já está à disposição, já está à venda, e o público tem acesso ao livro, entendeu? Jeová, muito obrigada, parabéns pelo livro, matou a curiosidade de muita gente, e obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigado, Mônica, eu sou muito grato a você. Outras obras de destaque da exposição são de Di Cavalcante.
E no próximo bloco tem o livro Eu Sou o que Decido, de Paulo Neime, que aponta os caminhos para superar desafios. E um clipoema em homenagem às empregadas domésticas. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.